Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico desta tarde, lendo em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 25. 2 Samuel 5, de 1 a 25. A palavra do Senhor nos diz: Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre todo Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. A Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Berazim e os derrotou ali. E disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Meus irmãos, o que nós percebemos no texto é que chegou o tempo de Davi reinar. O tempo designado pelo Senhor para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Davi.
A palavra do Senhor nos diz que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E o tempo tão aguardado por Davi, o seu tempo de reinar, havia chegado, enfim. Nesse momento, meus irmãos, né, depois de uma sucessão de tristezas, de lutas, depois de por tantas oportunidades, tantas ocasiões, Davi fugir de Saul, Davi se esconder em Adulão, Davi ter tido várias oportunidades de tirar a vida de Saul e manteve-se fiel a Deus e a Saul também, porque ele era o rei e assim ungido do Senhor. Depois de amargar ele e seus pais e toda a sua família, depois de tanto sofrimento, eis que é chegado o tempo de Davi reinar e das promessas de Deus se cumprirem na vida de Davi. Davi, imediatamente após a morte de Saul, poderia ter assumido de forma definitiva já o reino de Israel, mas houve resistência da parte dos filhos de Saul, né? Então, o texto da palavra do Senhor nos diz que primeiro Davi reinou apenas sobre Hebrom, e depois por 7 anos e meio, e depois por 30 anos ele reinou sobre todo Israel, somando aí um total de 40 anos e meio reinando sobre todo o Israel, sendo reconhecido por todo o povo. Percebam que naturalmente os anciãos de Israel reconheceram Davi como sendo o rei, o ungido do Senhor. Na sequência nós vemos, meus irmãos, que os filisteus, eles intentaram atacar Davi porque eles não tinham interesse no Israel unificado. E Davi agora se mostrou uma ameaça porque ele unificou Israel. Então o reino unido era mais difícil de ser destruído, né? Então o que fazem os filisteus? Eles então se voltam contra Davi na intenção de destruir Davi e destruir todo o Israel, porque a chegada de Davi, a ascensão de Davi ao trono trouxe prejuízo para o projeto dos filisteus, de maneira que para eles não era interessante que Davi reinasse com um reino unificado, né? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus vai nos dizer lá na frente, anos depois, lá no Evangelho, que nem o reino do mal está dividido, né? Então, o reino de Deus precisa estar unido, a igreja do Senhor precisa estar unida em torno não de Davi, mas em torno do Senhor Jesus, que é o nosso supremo pastor, né? Que é aquele que é a raiz de Davi, que é aquele através do qual Deus garantiu a nossa salvação. É muito fácil, muitas vezes, nós buscamos as diferenças, nos apegamos a coisas pequenas e que acabam causando grande terror e confusão. Não precisam ser coisas grandes para dividir a igreja. Não precisam ser coisas grandes para tirar a paz ou para provocar divisão. Coisas pequenas são fortes o suficiente, muitas vezes, para causar igualmente divisão e ruína e fracasso. Então nós devemos evitar, porque o inimigo está assim como os filisteus estavam para Israel, apostando na divisão, porque a partir da divisão ele teria mais facilidade de derrotar. E Deus, em torno de Davi, Deus unifica todo Israel e peleja contra os filisteus e os derrota. Uma outra característica ainda, meus irmãos, que nós percebemos em Davi, ele era extremamente dependente de Deus. Ele poderia pensar naquele momento, olha, mas agora Deus já cumpriu a sua promessa na minha vida, por que consultar? Eu agora sou o rei, eu vou agir segundo o meu coração. Mas ao contrário, Davi foi buscar conselho do Senhor, pedir a orientação de Deus de que maneira ele deveria traçar a estratégia para vencer os filisteus naquela batalha. E o Senhor o orientou, primeiro dizendo a ele, a sua dúvida se é ir ou não, pois eu te digo que vá, e Davi foi.
E qual é a estratégia, Senhor? E o Senhor, então, definiu qual seria a estratégia que Davi haveria de vencer, de usar para vencer aquela batalha. Assim também, meus irmãos, nós, nas decisões da nossa vida e nos passos que damos, precisamos buscar ao Senhor para que nos oriente Ele com relação às estratégias que devemos traçar para conquistar as vitórias que precisamos. Não devemos agir segundo o nosso coração, mas segundo o coração de Deus, seguindo sempre a orientação de Deus, para saber qual é a melhor estratégia a definir na hora de vencer um desafio, uma batalha ou um obstáculo que o Senhor tenha posto diante de nós. Meus irmãos, Deus abençoou Davi, porque abençoando Davi, Deus haveria de abençoar Israel, e abençoando Israel, Deus abençoaria todas as nações da terra, e aí se cumpriria a promessa de Deus a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, assim, Deus usou Davi, para que através de Davi, ele pudesse abençoar a todo Israel, e abençoando a todo Israel, ele pudesse abençoar a todas as famílias da terra. Assim também, meus irmãos, Deus deseja nos usar como instrumentos seus, para que, através de nós, ele possa abençoar todas as famílias da terra. Porque Deus deseja que nós sejamos esses instrumentos de bênção e de salvação na vida do mundo. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus veio para buscar e salvar o perdido. Assim nos diz a palavra do Senhor. É esta certeza que nós carregamos no nosso coração, essa certeza que nós temos, e daí nós vivemos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa tarde e que nós possamos continuar dando atenção à palavra do Senhor, dando ouvidos ao que nos diz a palavra de Deus. E dessa maneira, meus irmãos, então nós sejamos felizes e vitoriosos nas nossas empreitadas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a Tua graça. Nós te agradecemos, a Deus, porque Tu tem um tempo certo para que todas as coisas aconteçam em nossa vida. Nós te agradecemos, a Deus, pelo dom maior da vida e da salvação em Jesus. E te agradecemos, a Deus, porque no tempo determinado pelo Senhor, aquilo que esperamos, aquilo que nosso coração deseja de fato e de verdade, cumpre-se para a glória do Teu nome. Agora, Deus, te pedimos que nos abençoe a nós, aos nossos lares, às nossas famílias, todos nós, ó Deus, que somos dependentes da Tua misericórdia e da Tua graça, dependentes, ó Pai, do Teu favor. Todos estejamos, ó Deus, numa constante debaixo da Tua graça, debaixo da orientação da Tua palavra, do Teu poder salvador. Atende-nos, Pai, nós te oramos nesta hora, agradecidos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é
companhia do meu coração. Um ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Um amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me faz